Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares na área? É língua portuguesa com dois assuntos extremamente importantes para você. Vai fazer PF? Lá vai aparecer colocação pronominal, vai aparecer questão associada à semântica, classificação, coesão textual, interpretação de texto, compreensão textual. E isso tudo vai passar por um domínio adequado das chamadas orações. Que isso, Xandão? Que isso não. É líquido e certo, pode acreditar. Então, desta aula aqui, olha o que eu estou lhe dizendo hoje, hein? Hoje, desta aula aqui, pelo menos pelo menos duas questões aparecerão na sua prova. Duas, desta pequena aula aqui. Então, fique comigo. Não me abandone, não. Então, tá. Vamos lá. Primeira questão, acompanhe, Xandão. Julgue o item a seguir. Habilitei minha canetinha, comecei. No trecho, o aborrecimento dá-nos a noção do tempo. A distração tira a. Só para lembrar, o nos e o a, que aqui estão, são classificados morfologicamente como pronomes oblíquos átonos. Me-te-se, nos, vos, o a, os, as, o lhe e o leis. Eu não posso esquecê-los jamais. Então tá. Aí repare que aqui, ó, este a, pelo amor de Deus, não é artigo, até porque retoma um substantivo anterior. Vou jogar para cá, ó. Noção. Inclusive com o tracinho, caracterizando a presença de um pronome, não um artigo. O artigo antecede o substantivo feminino, no caso a. Pode parar. Então, tudo bem. Dito isso, você reparou aqui que os dois pronomes oblíquos aparecem depois das formas verbais. Logo, o que aqui há é a ênclise. Ênclise é o pronome posposto ao verbo, com o tracinho obrigatoriamente presente. Tudo bem. Um detalhe que nós temos de entender é que aborrecimento, veja bem, e distração são substantivos. Substantivos. É substantivo. E substantivo, já vou logo lhe adiantar, bom para uma prova também é bom memorizar, pronome reto não são atrativos de próclise. Não são aquelas palavrinhas que obrigam a próclise. Ou seja, se aqui eu mantiver a ênclise, tá bom. E se eu fizer, por exemplo, a próclise? Se eu fizer isto aqui, ó, o aborrecimento, repare bem, o aborrecimento nos dá e vai que vai. Então, entenda aqui agora o que eu fiz. Eu tirei a ênclise e fiz a próclise. Pró, pré, antes. Pronome antes do verbo. Se assim eu fizer, não vai gerar qualquer tipo de erro gramatical ou mudança de sentido. Não haverá. Então, o que eu tenho de memorizar é o seguinte: no plano geral, na chamada regra, eu tenho isto aqui, um substantivo que não é atrativo de próclise. Mas entenda, não ser um obrigador da próclise não faz a próclise inadequada. Ela estaria inadequada se eu a fizesse e iniciasse uma oração, que não é o caso, não. Então, aqui, se eu mantiver a próclise, tá bom. Se eu fizer a ênclise, tá bom também. Tal qual distração. Se trata de substantivo, se eu faço aqui a próclise, a distração a tira, entenda, tá legal. E se eu mantiver a ênclise que aqui está, Xandão, tá bom demais também. Ele diz que a próclise, a posição proclítica, pode ser feita sem qualquer erro ou prejuízo gramatical. O comentário tá bom, tá legal. Perfeito? Então, cuidado com isso. Normalmente aqui o ambiente gera uma dificuldade para uma galera. Só para rimar. Uhum. Legal. Segunda questão, acompanhe, Xandão. Repare, o direito se constitui em esfera especial e profissional. Só para ratificar mais uma questão indo ao encontro daquilo que eu acabei de lhe dizer. A colocação enclítica, ou seja, colocar o pronome
oposto ao verbo do pronome ser prejudicaria a correção gramatical do texto. Vou de novo. Direito é substantivo. Se trata de substantivo, esta próclise que aqui há, ela não foi obrigatória. Ela é facultativa. Então, repare, se eu tenho uma próclise, próclise facultativa, não há dúvida de que, se ênclise neste caso eu fizer, não vai gerar qualquer tipo de erro gramatical. Se fosse uma próclise obrigatória, vou dar um exemplo qualquer, com a palavra que traz consigo a negação. Vou aqui colocar o pretinho para você lembrar então. Vou colocar aqui, ó. Não, repare, não se constitui e vai que vai. Entenda. Lembrando que as palavras que trazem consigo a negação, não, nunca, jamais, ninguém, nada, nem, cuidado com nem, hein? Nem é não. Então, essas palavras que trazem consigo a negação, elas obrigam a próclise do pronome oblíquo átono, ou seja, esta próclise que aqui há, próclise obrigatória. Perfeitamente. Ela aqui é obrigatória, não me dá a possibilidade de fazer ênclise neste caso. Por quê? Se trata de obrigação, a ênclise não pode ser feita, não. Agora, no caso em voga, que isso, gente. Tá demais hoje, Jandão. Tem que estar, né? No caso em voga, entenda que a próclise não é obrigatória, é facultativa. Então, se uma próclise aqui, repare, se essa próclise é facultativa, fazer neste caso a ênclise não há problema algum. Pode ser feita sem medo, sem errar. Então, neste caso, se eu fizesse a ênclise, não se prejudicaria a correção gramatical. Repito, não se prejudicaria a correção gramatical, ficaria tudo igual, tudo certinho. E ele diz que iria prejudicar. Comentário errado, pode parar. Ah, Xandão. Então tem de pegar esse detalhezinho, né, Xandão? Porque muito. Se não pegar, vai errar, hein? Duas questões da prova aqui. Não espere domingo depois da prova, não, tá? Acompanhe. Agora, envolvendo conectivo, oração, interpretação de texto, compreensão, tudo que está ligado a isto aqui. A substituição de mais, veja só, por embora, já pode parar. Antes, vamos começar. Lembra quais são os conectivos chamados adversativos, que trabalham com a oposição, com o contraste, com a adversidade de ideias, mas, contudo, entretanto, porém, todavia, no entanto, não posso esquecer que trabalha com a oposição, por quê? Porque trabalha com o inesperado. Veja só, ele, um exemplo de que gosto muito, ele estuda demais, mais 20 horas por dia, agora, de forma inesperada, criando uma adversidade àquilo que eu esperava, mas não entende nada. Estuda muito, mas não entende. Então, se estuda muito, o que eu espero é que ele entenda, mas ele não entende. Então, isso é uma oposição, é o inesperado, é a adversidade. Essa oposição é representada por dois grupinhos de que eu não posso me esquecer. Quais são, Xandão? Vou colocar aqui para você ver. Dois grupos. O grupo dos conectivos adversativos e o grupo dos conectivos concessivos. Quem encabeça os adversativos? Mais. Contudo, entretanto, porém, todavia, no entanto. Quem é que encabeça o conectivo, melhor, os conectivos concessivos? Embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, posto que, com, quando, se bem que, a despeito de. Não pode esquecer, senão você vai se perder. Agora, cuidado, hein? Os dois conectivos, melhor, os dois grupos de conectivos que aqui há caracterizam essa oposição de ideias. Você já entendeu, né?
O que é uma oposição de ideias? É quando as ideias elas se opõem. Você vai trabalhar com um lado que é, por exemplo, positivo e o outro lado que é negativo. Ele estuda muito, isso é positivo, mas não entende nada, é negativo. Isso é uma oposição. Embora esteja extremamente doente, isso é negativo. Irá à festa, isso é positivo. Então, mais com menos, isso é oposição. Pronto. E dois grupos trabalham com essa oposição. O grupo dos conectivos adversativos e o grupo dos conectivos concessivos. Agora, cuidado, tá? Eles não se substituem. Então, eu não posso tirar um adversativo e colocar um concessivo, assim como eu não posso tirar um concessivo e colocar um adversativo. Eu posso tirar um adversativo e colocar outro adversativo. No lugar do mais, eu coloco entretanto. No lugar do embora, eu coloco conquanto. Mas mais igual a embora, embora igual a mais, jamais. Repare, a substituição de mais por embora manteria a coerência do texto? Não mantém. Fique lógico. E seus sentidos? Pode parar. O sentido adversativo não é igual ao sentido concessivo. Eles não se misturam. Não entre com macaco velho, não bota a mão em cumbuca, hein? Não entre nesse enredo não que você vai se perder. Uma vez que ambas as conjunções são adversativas. Pode parar. Embora é concessiva, errado está. Agora, antes dessa pombagerice todinha, eu quero que você decore o seguinte: conectivo adversativo não é conectivo concessivo. Eles não se substituem e, ainda que trabalhem de maneira genérica com a oposição de ideias, não querem representar ou não representam literalmente o mesmo sentido. O sentido do mais é adversativo, o sentido do embora é concessivo. Cuidado! Então, nada de trocar um pelo outro. Nada de dizer que um é igual ao outro. Eles estão em pacotinhos diferentes. É só olhar. Um pacote tem o pacote número 1 e tem o pacote número 2. Cuidado. Vamos embora. Questão número 4. Bebi um golinho de água aqui. Comecei. De acordo com as ideias veiculadas no texto precedente, considerando suas características linguístico-discursivas, julgue o item a seguir. Aqui está a passagem. Vamos lá. Colhi todas essas palavras nos jornais dos últimos 30 dias, em textos que não se deram ao trabalho de defini-las. Note bem, todas são plausíveis, têm formação perfeita, e basta conhecer seus componentes para captar seu significado. Mas, repare, mas eu vou aqui fazer uma oposição. Eu vou fazer uma contraposição ao que eu acabei de apresentar. Entenda que elas são perfeitas quanto à formação. Se você tiver uma noção dos componentes, por exemplo, interceder inter é ficar no meio. Então, você vai fazer aqui a interseção. Ou ainda, quando você vai intermediar, inter é ficar no meio. Então, você vai intermediar, você vai ficar no meio fazendo aqui a intermediação. Tudo bem. Se tem uma noção desses componentes, você até consegue captar o significado delas. Agora, vou aqui fazer de novo uma oposição ao que eu disse antes, a uma contraposição. Mas que são michurucas, são. Que são esdrúxulas, elas são. Então, eu acabei de fazer aqui uma chamada contraposição. Repare, no terceiro parágrafo, o conectivo mais estabelece uma relação de contraposição, poderia ter ele chamado de
oposição, poderia ter ele chamado de adversidade. Poderia ter ele colocado aqui, fez um contraste. Veja que ele poderia também ter colocado uma contradição. E não se escreva, melhor, não se esqueça da última palavrinha, uma ressalva, também costuma aparecer. Que é isso, Xandão? Tudo isso pode aparecer quando os conectivos de oposição eles vierem, mas, contudo, entretanto, porém, todavia, no entanto, pode acreditar. A gente tem de colocar aqui cinto e suspensório para não errar. Então, vou repetir. Mas, contudo, entretanto, porém, todavia, no entanto, não se esqueça disso não. São conectivos de contraposição, de oposição, adversidade, contraste, contradição e ressalva. Cuidado, o comentário está muito bom. Porra, Xandão, uma questão dessa aí, para eu pegar tudo isso, eu vou ter que ler quantas páginas? Quase um livro, todinho. Mas aqui a gente faz em 2 minutinhos e já tá bom. Sem bombagerice, né? Olhe bem e preste atenção. Vamos lá. No segmento que vinha oferecer-me, repare, um detalhe importante, aqui você vai se prender. Vinha oferecer é a chamada locução, locução verbal. É verbo ao lado de verbo trabalhando em conjunto. E pelo menos na chamada regra geral, você vai poder colocar depois do verbo principal, eu vou dar um alô aqui, só não pode ser o particípio. Particípio não. Depois do particípio, jamais. Se o verbo principal estiver no infinitivo e no gerúndio, problema algum. E, entenda, também posso colocar, preste atenção, ligado ao verbo auxiliar. Desde que, veja bem, não haja um atrativo de próclise no contexto. Não entendi, Xandão? Vou aqui escrever. Se não viesse o que é uma palavrinha atrativa, palavrinha que com ela, a próclise tem tudo a ver. Então, se não viesse a palavrinha que, eu poderia dizer vinha-me oferecer ou manteria depois do infinitivo. Vinha oferecer-me. Mas como há a palavrinha que é atrativa de próclise, vou repetir, palavrinha que e próclise tem tudo a ver. Então, se existe aqui a palavrinha atrativa de próclise, ligar o pronome a ela vai gerar erro gramatical? Claro que não. Geraria erro gramatical se, com a palavrinha atrativa, eu fizesse isto aqui, que vinha-me. Não pode? Que vinha-me? Nada de vinha-me, não. Por que, Xandão? Por quê? Porque aqui, obrigatoriamente, haverá, vai cair aqui, haverá atração. Então, se palavrinha aqui atrai, vai ficar o pronome ligado a ela. Cuidado. Mas, Xande, lá depois do principal, se eu deixar, não tem problema não? Não tem problema nenhum, porque está distante, né? Aí a palavrinha aqui não consegue pegar, não. Entendi, Xandão. Agora, só para lembrar, depois do verbo principal de uma locução verbal, no infinitivo pode? Pode. No gerúndio NDO pode? Pode. Agora, e com o particípio adíado, nem pensar. Não dá. Quer ver? Vou colocar aqui o pretinho para você ver. Então, tinha, falado-me. E não pode não. Por que não pode? Porque adíado, isso é particípio. E depois do particípio pode? Claro que não. Faz o que, Xandão? Joga para frente. Tinha, tinha-me, joga para o verbo auxiliar. Tinha-me falado. Aí sim, agora ficou bom.
Gostei de ver, Xandão. Vou pegando, né? Não vou pegando tudo, né, gente? Não. Você vai pegando os detalhes da aula. Então, são detalhes ímpares dos quais você não pode abrir mão. Anotando, por favor, tudinho no papel para não deixar perdido por aí, não. Questão número 6, acompanhe o Xandão. Espera aí que eu vou beber um golinho de água. Uhum. Segurou. Calma. Comecei. Parecia calma. Desde sábado, encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém. Ninguém olhava para ela. É a galinha. Coitada da galinha. É um texto ligado à galinha aqui, ó. Uma galinha. Olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, veja só, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio. Veja agora, foi por isso uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto voo, inchar o peito e em 2 ou 3 lances alcançar a murada do terraço. Percebeu? Então, por isso, vou jogar para cá. Ó, por isso, já que a galinha estava mortinha, aqui, ó, no primeiro parágrafo, a galinha estava caidinha, rapaz. No primeiro parágrafo, foi por isso aí, já que ela estava caidinha, é que todo mundo ficou surpreso. Quando ela bateu asa, inchou o peito e bum, voou lá no telhado. Ué, que estranho. Galinha tá maluca? Então repare, se você conseguiu substituir o pois por isso, não há dúvida de que esse pois que está deslocado. Por que ele está deslocado, Xandão? Porque ele não está iniciando a oração em que ele está. Ah, inclusive, quando esse pois estiver deslocado, ele vai trazer consigo essas vírgulas obrigatórias. Cuidado! E um outro detalhe a que vamos nos prender. Veja bem, se há o deslocamento do pois, esse pois necessariamente é igual a portanto, então, assim, logo, por isso, por conseguinte. E se ele é um portanto, ele aqui nos dá uma conclusão. Não pode esquecer, não. Então, repare que ele está dizendo que no primeiro período do segundo parágrafo, o vocábulo pois tem sentido conclusivo? Sim. Sendo equivalente a portanto? Então, reparou que o detalhe está no pois deslocadão. Agora, se ele estiver iniciando a oração, por exemplo, fale, vírgula, pois quero ouvir sua voz, aí ele está iniciando a oração, ele não está deslocado. Aí, iniciando a oração, vai depender de contexto, ou vai ser uma explicação ou uma causa. Quando ele não inicia a oração, repito, quando ele não inicia a oração, quando ele estiver deslocado, isolado por vírgulas, ele vai ser conclusivo. Vai ser, portanto. Cuidado para não se esquecer disso. 7ª questão. Acompanhe. Comecei. Seria mantida a correção gramatical do 4º parágrafo do texto, caso a forma pronominal os em e publicou os em forma de livro, não precisou reproduzir o texto todinho. Este e é uma conjunção. Que tipo de conjunção, Xandão? É a chamada conjunção aditiva. Coordenativa. Por que ela é coordenativa, Xande? Porque ela está dentro da coordenação aditiva. E eu não posso me esquecer que as chamadas conjunções coordenativas, sejam as aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas ou alternativas, não geram a obrigação da própria. Não geram. Obrigação não, mas é igual substantivo. Não gerou a obrigação, tudo bem. Aqui ele manteve o pronome depois do verbo. Ele manteve a ênclise. Agora,
não gerar a obrigação não significa que eu não possa fazer a próclise. Então, eu fiz a próclise aqui, coloquei o pronome os antes do verbo publicar, fiz a próclise. Esta próclise não fere a norma culta, porque com ela eu não inicio a oração. A oração aqui é iniciada pela conjunção e. Então, repare, ele diz que vou de novo, esta próclise seria mantida a correção gramatical do quarto parágrafo do texto, caso a forma pronominal os e publicou-os fosse deslocada para imediatamente antes da forma verbal publicou, gerando a próclise. Ele diz que manteria a correção gramatical. O comentário está legal. Só um detalhe. A única exceção de conjunção coordenativa que obriga a próclise é o nem. Por quê? Porque o nem está naquela listinha das palavras que trazem consigo a negação. Não, nunca, jamais, ninguém, nada, nem. Nem é e não. Então, cuidado para não errar isso não, tá bom? Então, aqui, se fosse o nem e não o e, ficaria nem os publicou. Aí é outro enredo. Aí, neste caso, pela presença do nem, que é e não, vai se fazer obrigatoriamente a próclise. Aí, esta próclise aqui, ela é obrigatória. Não poderia, já que se trata de próclise obrigatória, diferentemente da próclise facultativa, eu não poderia fazer a ênclise neste caso. Cuidado, tá? Legal. E agora, Xandão, agora venha conosco para a gente treinar até lá. Se Deus quiser, lá eu tenho certeza de que você vai sair muito melhor do que aqui. Por quê? Porque aqui ainda é um processo. Lá será a realização. Estou esperando você. Um grande beijo, fique com Deus. Obrigado, tchau, tchau. Tropa do Xandão.